anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta
Mais uma vez, é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos e irmãs, chegou mais um dia que o Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar, através da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, a sua igreja. Estamos nos tempos do fim, meus irmãos. Jesus está voltando e Jesus hoje vai nos alertar acerca dos sinais. Mas muitos estão preocupados somente com os sinais externos, que enfatiza acerca dos sinais cataclísmicos na natureza, erupções de vulcões, terremotos, louvado seja Deus, pestilência. Mas não é só isso os sinais da volta de Jesus. Um dos maiores sinais seriam os sinais internos. E hoje, como sinais internos? E hoje o Espírito Santo vai falar através da tua palavra acerca dos sinais no meio do povo cristão, a apostasia, onde o espírito do anticristo está atuando em muitos ministérios, em muitas profecias e revelações, em visões falsas que não têm respaldo com a palavra de Deus. Deus hoje vai nos orientar através da sua palavra acerca da santificação do Espírito, meus irmãos? É o discernimento de Deus contra os espíritos enganadores. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4. Glória a Deus, glória a Jesus. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pega suas Bíblias e no acompanhamento da pregação vocês fiquem com a Bíblia na mão, que é uma pregação, um santo ensinamento do Espírito Santo de Deus à sua igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. Que diz assim a palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, que diz assim: Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tem vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Pai, através da Sua palavra. Que Teu reino avance, meu Pai. Que o Senhor cresça e nós diminua. Que o Seu santo evangelho agora se espalhe pelos quatro cantos da terra, meu Pai. A pregação das santas escrituras sagradas. Que no abrir e fechar dos meus lábios, Senhor, o Senhor venha falar com todos nós, com toda a sua igreja querida, e resgatar as almas que estão no engano de Satanás,
no engano do pecado, na escravidão do diabo, no jugo do pecado. As pessoas que estão escravas nas falsas igrejas, nas falsas religiões, que o Senhor venha salvá-las através do poder da tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, é ela que nos afirma dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, eis aí a palavra de Deus, o texto que lemos. É uma chave bíblica do apóstolo João, já no cumprimento das profecias do Senhor Jesus, que tinha alertado eles no Monte das Oliveiras. Aqui era um tempo muito difícil para a igreja do Senhor Jesus, onde os acontecimentos, os sinais da volta de Jesus começou já a se cumprir naquela época. O contexto aqui dessa carta, louvado seja Deus, João está trazendo um alerta à igreja de Cristo da época e também uma profecia de Deus para todos os povos de Deus de todas as gerações. A igreja de Cristo estava sendo atacada por seitas, heresias, dos divisores que dividiu a igreja primitiva, das seitas dos nicolaítas, os conquistadores de povos que estavam iludindo muitas pessoas com o falso evangelho. E também não só uma perseguição religiosa por parte dos divisores, mas também perseguição, louvado seja Deus, por parte das seitas e heresias de religiões pagãs que já foram fundadas no erro, aonde também as seitas pagãs de fariseus, aliançado com a filosofia grega, se aliançaram no autoconhecimento, um conhecimento sem Deus, da sabedoria humana, e por trás daquela sabedoria humana estava o poder do diabo. E também as falsas curas, os falsos sinais. E foi um tempo muito difícil para a igreja de Cristo aqui, que quase destruiu a igreja de Cristo, aonde as seitas e heresias começaram a negar a divindade de Cristo, negar o sacrifício de Jesus na cruz. E João, louvado seja Deus, usado pelo Espírito Santo, já começou a alertar o povo de Deus, lembrando que essa carta não era para o povo de Roma, ímpio, não eram para seitas, mas sim essa carta é uma carta para a igreja de Cristo, para o povo de Deus. João aqui é o único líder, membro, pastor da igreja primitiva, vivo. Todos os apóstolos já tinham sido mortos pelos fiéis do martírio, exceto Judas Iscariote. Esse se suicidou. Era um tempo muito difícil, irmãos. Então ele, já cheio do Espírito Santo, agora começa nesta carta, louvado seja Deus, combater as heresias, os falsos profetas, combater também o ecumenismo das religiões que se deram as mãos, e também combater na política de Roma, um tipo de anticristo que já estava atuando na época, não em carne, a besta do Apocalipse, mas o espírito dela atuando através das seitas, heresias e da política e dos divisores da igreja primitiva, que dividiu a igreja primitiva. Era um tempo muito difícil, aonde também muitos se apostataram da fé, deixaram a fé salvífica, aquilo que eles aprenderam através das santas escrituras sagradas, através dos apóstolos de Cristo. Muitos começaram a deixar essa fé salvífica e se aliançar ao erro, se apostatar. Então aqui a igreja perseguida, desprezada, caluniada, martirizada, estava sofrendo muito. Então agora, diante do ataque, do engano, João, agora usado pelo Espírito Santo, ele dá um alerta. Amados, não creais em todo espírito. O que o Espírito Santo está nos ensinando? Como usou João, está me usando aqui nesta noite, para falar com todos vocês, irmãos e irmãs. Espírito compreende pessoas, Espírito compreende seres angelicais, Espírito compreende manifestações dentro da igreja,
no ato de profecias, revelações, pregações, conferência, pastor, presbítero, provai se são bíblicos. Provai se tem respaldo bíblico, profecias, revelações, pregações, hinos, tudo. Provai. Por que João está falando isso? Porque o Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, no seu sermão apocalíptico, no sermão da vigilância, ele alertou, além dos sinais cataclísmicos na natureza, os sinais de pestilência que se espalhar pelo mundo, a crueldade, a falta de amor por Deus e pelas pessoas, aonde o pecado começar a se estender pelo mundo e também dentro da igreja, e o amor começar a se esfriar. Jesus também deu um alerta: de maneira alguma que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos, e farão tão grandes sinais de prodígio, que se capazes, enganaria até os escolhidos de Deus. O que o Espírito Santo está nos ensinando, irmãos? Que a tática do diabo nos últimos dias, como está essa explosão de pecado, de iniquidade, o mundo já é do maligno, as pessoas que já estão no engano, o diabo não se preocupa com elas. O alvo final agora, nos últimos tempos, é o ataque de Satanás à igreja, ao povo de Deus, ao povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E qual é a tática do diabo? Através do engano de falsos profetas. Eu sempre prego para os irmãos aqui pelo Espírito Santo falando acerca dos falsos profetas das vaidades, dos falsos profetas das barganhas, dos falsos profetas do misticismo, do sincretismo. Mas também, meus irmãos, vocês têm que tomar cuidado dos falsos profetas que parecem ser de Deus. Aqueles que têm chifre como cordeiro, como diz Apocalipse 13, verso 11, mas quando abre a boca fala como dragão. É os que começam pregando algumas verdades, pregando meias doutrina, meias verdade, para seduzir os escolhidos, para cativar os verdadeiros. No começo tem cara de anjo, mas o interior do seu coração é demônio. Tem aparência de anjo, mas não consegue esconder a cauda do diabo por muito tempo. E como que nós vamos ter o discernimento para saber se um crente, se uma igreja, se um pastor é bíblico? Lendo as escrituras. É o que Oséias 4:6 diz: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. E é o que está acontecendo. O povo está indo muito por emoções, não estão meditando as escrituras, não passam tempos mais orando, mais jejuando. Muitos enfatizam que a doutrina do Senhor Jesus Cristo é somente corte de cabelo, pinturas, a mulher não usar calça, não usar salto alto, não assistir televisão. Não é só isso, faz parte da doutrina do corpo. Mas muitos não estão tendo discernimento de discernir os espíritos através das revelações, das profecias. Por quê? O diabo está usando muitos falsos profetas, cumprindo a profecia de Jesus lá, que se capaz enganaria os escolhidos. Você está vendo uma confusão doutrinária, aonde o diabo está usando até mesmo para cativar e enganar muitos crentes fiéis, pregando algumas verdades acerca da vaidade, mas distorcendo acerca do Espírito Santo, com heresias, com sincretismo, com a necromancia dentro da casa de Deus. Então vocês precisam tomar cuidado com isso. João aqui está ensinando acerca do discernimento, porque o espírito do anticristo também estava atuando através da serpente esculápio, da falsa cura. João também diz aqui: filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, a besta do Apocalipse, mas muitos se têm feito como ela.
Ou seja, o anticristo, a besta final do Apocalipse, quando ela vir, será um homem intelectual, de intrigas políticas, persuasivo, carismático, e fará grandes sinais, segundo a eficácia de Satanás. Num só corpo. Só que ali o seu espírito já está atuando com essas mesmas práticas através das heresias de falsos profetas, através da perseguição política e através das falsas curas por meio de esculápio, os falsos sinais para enganar o povo. E é o que está acontecendo hoje, através da apostasia. A grande apostasia que já estamos vivendo. Todas as épocas houve apostasia. Todas as épocas houve abandono da verdade. A apostasia compreende abandono da fé salvífica. A apostasia não compreende para o povo ímpio, para o povo que não é cristão, porque eles não se apostataram, porque eles nunca andaram na verdade. E nem as heresias, seitas, porque nunca andaram na verdade. A apostasia é o cristianismo verdadeiro, a da fé salvífica, cristã, deixar as escrituras sagradas e se aliançar com doutrinas de demônio, como diz Paulo, os amontoaram para si doutores, pastores, conforme os seus desejos carnais, da corrupção e do pecado, rejeitando a verdade de Cristo e voltando a fábulas. Então, meus irmãos, o Espírito Santo está nos ensinando para nós tomar cuidado. Porque se capaz enganaria até os escolhidos, pessoas de Deus. E para eles enganar os escolhidos, está usando muitos divisores da doutrina. Porque muitas seitas heresias foram desmascaradas. Agora, devido à falta de oração, de jejum e de discernimento do povo de Deus, o diabo, ele está tendo facilidade para entrar na igreja, através do pluralismo, do secularismo, do misticismo. E as pessoas estão achando tudo normal. Aonde pregar contra o pecado já não é bem-vindo mais na igreja. Não se pode pregar contra a vaidade, contra a sensualidade, que o povo já começa a falar que está julgando. O espírito do engano, trazendo grandes confusões doutrinárias à casa de Deus. Muitos estão preocupados somente com os sinais das pestilências. Jesus falou para nós não se preocupar. Quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. A mesma coisa é o sinal profético da apostasia, isso tem que acontecer. É mister que haja as heresias para que o justo se manifeste. É nesses tempos do fim agora que vai saber quem é crente de verdade e quem não é, como lendo aqui no texto de João 4. Quem é de Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Está aí a maior prova. Então, para nós não desanimar, a salvação não está em igreja A, igreja B, a salvação está em Jesus, em você na igreja que foi fundada bíblica na palavra, você fazer a diferença como fez Elias, como fez Micaías, em Samaria, quando estava em apostasia, sob o jugo de Acabe e Jezabel, da corrupção que já começou de Jeroboão I. Lutar até fim com 7.000. Mesma coisa é você. Você tem que fazer a diferença, meu irmão. Não olhar nem para a esquerda nem para a direita. Olhar somente para o alvo que é Cristo. Você, como diz em Filipenses 2,15, brilhai-vos como astro de estrelas no meio de uma geração perversa. Você fazer a diferença. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então aqui, meus amados irmãos, João disse, pregou, e o Espírito Santo está nos ensinando: amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas levantou no mundo. Por quê? O que o Senhor Jesus falou? Quem ia ter sucesso nos tempos do fim? Qual que era o maior sinal da volta de Jesus? Era o engano. Os falsos profetas iam enganar a muitos. Como diz Pedro, e muitos seguirão suas desilusões, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Você está vendo hoje, devido ao escândalo dos falsos profetas,
dos falsos crentes dentro da igreja, o caminho da verdade é blasfemado, porque aqueles que não conhecem generaliza todos os cristãos, acham que são errados. A igreja não está tendo mais espaço para pregar devido aos escândalos, é um sinal profético. É um sinal que dói no nosso coração, mas tem que cumprir. Então nós temos que provar, irmãos, se são de Deus ou se não são. Espírito, provai a revelação, provai a profecia, se tem respaldo com a palavra. A Bíblia diz que aquele que aumentar uma vírgula ou um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele, e o seu nome será riscado do livro da vida. Quantos já estão com o nome riscado no livro da vida? Quantos já perderam o galardão no céu por blasfemar contra o Espírito Santo? Você acha que blasfemar contra o Espírito Santo é só você murmurar de uma visão bíblica, de uma revelação bíblica? Não é só isso não. Pastores apostatados que estão pregando heresias, falsas doutrinas, já é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É o espírito do anticristo que está sobre os tais, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. Então provai os espíritos, se são de Deus, porque já muitos, quando fala muitos, são variedade deles. Há muitos tipos de falsos profetas. Tem o falso profeta das igrejas mundanas, que apoia a vaidade, que apoia a televisão, que não tem doutrina da porta estreita, que não santifica o corpo. Tem os falsos profetas das barganhas, da rosa ungida, da lâmpada, da vassoura, do sal grosso. Mas a tática do diabo nesses últimos dias é usar falsos profetas, até mesmo pregando doutrina. Isso é o pior. É o espírito do anticristo dá tão grandes sinais intelectual, uma sabedoria tremenda. Com unção, como Cristo, que é ungidos, unções, de sinais, de cura, de prodígios, pregação da palavra que parece ser bíblica, parece ser verdadeira, mas o final dela é heresia, é o diabo que está por trás. Muitos já não têm mais o discernimento de Deus. Olha que Paulo ensinou em Efésios 4:14. Não sejamos mais meninos inconstantes, sendo levados por ventos e rodas de doutrina. Por que Paulo está falando aquilo para Éfeso? Porque Éfeso era uma cidade pagã, de 300 mil habitantes, que tinha ali uma padroeira daquela cidade grega, por nome Diana, Artemis, onde tinha muitos bruxos, uma cidade ocultista, satanista, onde tinha muitas bruxarias. E Paulo também ensinou ali, cuidado para vocês não se deixar levar, porque lá também tinha os nicolaítas, conquistadores de povos, que se diziam ser apóstolos, mas não eram. Eles faziam curas, sinais, revelações, copiando dos apóstolos, mas por trás deles são falsas. Eram mundanos, eram ímpios. Mas quando Paulo, cheio do Espírito Santo ali, pregou a verdade, o batismo para pregar, ele pregando a doutrina de Jesus para não ser como gentil, na ignorância, no endurecimento do seu coração, para não se associar às coisas infrutuosas das trevas, mas sim condenai-a. Houve um grande avivamento, que os bruxos começaram a queimar os seus livros em praças públicas e aceitando Jesus de coração. E agora ele alertou, cuidado com os enganadores, cuidado com os falsos, com as que usam o nome de Deus, mas com as mesmas práticas do ocultismo. Então não se deixe levar pelas falsas doutrinas. A mesma coisa é hoje em nosso meio. Quantos estão com as práticas do ocultismo, das cartas de tarô, disfarçadas na igreja, com título de Espírito Santo, com falsas revelações, falsas visões? Eu creio em revelações, eu creio em visões, creio em profecias, creio que Jesus pode arrebatar um servo dele em espírito e mostrar o mundo espiritual, mas com interpretação correta, com as escrituras sagradas, não do jeito que estão fazendo aí, fora da Bíblia, causando torturas,
psicológica na mente do povo e confusões doutrinárias. Estão levados por ventos de doutrina. Cuidado com isso. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele não precisa usar o diabo para entregar recado para nenhum profeta de Deus, não. Porque para isso nós temos o Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Em São João 14, 26. O Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. 1 João 2, 27. Não precisa que ninguém vos ensine que vós tenha a unção do alto. Para quebrar mais as teses dos espíritos do falso profeta, está enganando até muitos crentes de doutrina, com falsas visões. Jesus diz assim para João, lá em Patmos, depois quando ele estava preso: João, não temas, porque eis aqui aquele que tem a chave do inferno e da morte. Todo o poder, meu irmão, foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. O Senhor Jesus não precisa usar demônio para entregar recado para você, para trazer experiências do mundo espiritual. Isso é falso. Isso é engano do diabo. Quem foi usado e transfigurado por um profeta de Deus, Samuel, para falar, trazer revelações para Saul? Foi o diabo. E Saul estava como? Rejeitado por Deus devido à sua desobediência e à sua soberba. Então cuidado. Você está vendo muito isso no meio dos cristãos. Não pense em você, irmão, se você vê um irmão pregar só porque pregou contra a televisão, contra as redes sociais diabólicas, contra as pinturas de Satanás, das Jezabel, que é homem de Deus, não. Provai os espíritos da revelação, da visão. Muitos crentes hoje em dia estão igual os crentes tessalônicos. Os crentes tessalônicos, Paulo na sua segunda viagem missionária, ele admirava aquela igreja por ser piedosa, admirava aquela igreja por ser amorosa, por ser paciente diante das perseguições e tribulações que eles estavam passando, mas os exortou por falta de nobreza. Tanto é que em Bereia, Atos 17, 11, ele exortou, ele se admirou do diabo em Bereia. Vós são mais nobres do que os tessalônicos. Por que Paulo, quando prega acerca da vinda de Jesus, que havia ali burburins, conversas, que Jesus já tinha voltado, que o arrebatamento já tinha acontecido, e outros falavam que Jesus não ia voltar. E ele exorta na segunda carta: irmão, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por profecia. Ou seja, nos dias de hoje, irmãos, não fique perturbado, quer por palavra, quer por espírito, quer por revelação. Em qualquer revelação, provai com as escrituras. Ore a Deus, busca a Deus. Pare de ser levado por ventos e rodas de doutrina, porque vós estão provocando a ira de Deus com isso. A vida parada, a vida cíclica espiritual. E estão sendo enganados pelo diabo, pelo espírito do anticristo. Olha que Paulo diz, usado por Deus, confirmando aqui o que Jesus exortou. Em 2 Coríntios 11, louvado seja Deus, verso 13. 2 Coríntios 11, verso 13. Glória a Deus. Vamos lá. Abra a Bíblia em 2 Coríntios 11, verso 13. Glória a Deus. Mas primeiro vamos no verso 4. Porque se alguém for pregar um outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, outro Evangelho, que não abraçaste, com razão, se não sofrereis. Está vendo? Vocês que estão abraçando esses falsos evangelhos, desse espiritismo dentro da igreja, essas necromancia, consulta mortos, dizendo que foi no céu e no inferno e conversou com pessoa que já morreu, isso é necromancia.
A Bíblia fala que os mortos não louvam, os mortos não falam. Os mortos não têm comunicação nenhuma aqui na terra com ninguém. Vocês estão provocando a ira de Deus, é o diabo que está enganando vocês. Está contra a palavra de Deus, então provai os espíritos. Você provou a pregação? É bíblica? Amém. Louvor? É bíblico? Amém. Mas cadê a santificação do espírito para você discernir? Porque você não lê a Bíblia. A Bíblia diz crescei na graça, que é oração, jejum, obediência, mas também crescei no conhecimento, lendo a palavra de Deus, estudando as escrituras. Bem-aventurados não só os que ouvem, mas os que ledes a Bíblia. E não só os que lê, mas os que guardam as palavras desta profecia. Você tem guardado? Por isso que vocês estão sendo enganados. Por falsos milagres, falsas visões. Muitos de vocês estão igual o profeta novo que foi enganado pelo profeta velho. O profeta novo saiu de Judá para exortar o rei de Samaria, que estava apostatado, levantando templos de Baal no templo de Deus. E o profeta foi lá, exortou. E houve um grande sinal lá, que os templos foi derrubado. E aquele jovem filho do profeta velho foi lá e falar para o profeta velho. O profeta velho soube e veio de encontro com o profeta novo de Judá, que estava vindo no seu caminho. E Deus já tinha falado para aquele profeta novo. Falou para ele o quê? Vá e não coma nada. Não pare em canto nenhum. E volte. Olha a astúcia do diabo do engano. Usou o profeta velho com o espírito da mentira. Saudou ele. Ele educado o saudou. E aí ele fez o convite para aquele profeta novo. Em primeiro tempo, o profeta novo falou, não posso. Aí, ó a estratégia do diabo. Ah, mas o anjo me disse que você vinha. E ele viu a aparência do profeta, era um homem de Deus, daquela cidade, daquele lugar. Ele aceitou. Por causa da sua desobediência. Deus, do mesmo profeta, Deus tomou a boca do profeta velho e profetizou o fim dele, por causa da sua desobediência. O leão, na saída, o leão o estraçalhou. A mesma coisa que está acontecendo com muitos crentes. Ah, prega a doutrina. Prega contra a vaidade. Prega contra as coisas mundanas. E está indo por vento de doutrina. Saindo de um chamado que Deus te levantou por causa de torturas psicológicas. Por causa de supostas visões. Supostas revelações que não têm respaldo com a palavra. Estão levados por vento de doutrina. E Deus tem falado através da pregação, na oração, e tem rejeitado, tem dado ouvido às lábias do enganador. O que acontece? O leão da soberba, da ganância, da avareza, está estraçalhando muitos. O leão do engano está estraçalhando muitos. Por causa de muitas emoções que estão achando que é revelações e não é. E o diabo está aproveitando essa falta de nobreza de muitos de vocês para matar espiritualmente. E depois vocês vão ver, não é nada daquilo. Tá vendo? Então vocês tomem cuidado. Mas não estão dando ouvido à voz de Deus. Por que os que não dão ouvido? Porque não são de Deus. Porque quem é de Deus nos ouve. Ele dá ouvido à voz do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então provai os espíritos se são de Deus ou se não são. Porque há muitos falsos profetas na terra. E tem muitos que são obreiros fiéis, são pastores fiéis, mas estão sendo enganados pelo Espírito. Porque quando fala que Espírito, não compreende só pessoa, compreende seres angelicais, supostos anjos aparecendo para muitos obreiros, irmãos e irmãs, falando que é Jesus, falando que é anjo Miguel, anjo Gabriel, e não são, é demônio que está enganando, para confundir a mente de vocês, que se capaz enganaria até os escolhidos. Olha o que diz aqui, no capítulo 11, 2 Coríntios, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
que se transfigurando em apóstolos de Cristo, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, a fim dos quais se conforma às suas obras. Tá vendo? Corinto também era uma cidade pagã, que tinha falsos profetas, ocultismo também, onde a igreja era perseguida pelos falsos mestres. E ele está dizendo também, usado por Deus, cuidado com os falsos apóstolos nicolaítas aí, que dividiram a igreja, dizendo que é de Deus, dizendo que tem o mesmo espírito, que copia algumas pregações de nossa aqui, para enganar vocês. Cuidado com eles. Porque eles vêm pregando verdade, algumas verdades. Porque, no verso 14, não é admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que compreende anjo? Anjo compreende mensageiro, pregador da palavra. Um homem que tem uma exposição muito boa, intelectual, sabedoria. Tá vendo? Conquistar. Um homem esperto, carismático, parece ser espiritual, tem chifre, chifre compreende poder, unção, faz fogo descer. É a luz aqui, Anjo de luz, compreende luz, luz compreende fogo, verdade, prega algumas verdades. Fogo não é fogo literal, fogo é mover, falar em línguas, profetizar, revelar, ter curas, ter sinais. Não vão atrás disso. Provai se são de Deus. As curas, os milagres. Aí muitos vão dizer, mas irmão Hermes, você é um cessacionista? Você não crê em milagre? É lógico que eu creio em milagre. Eu não creio nesses milagres bruxificados que aí está. Essas barganhas, esses milagres comprados, esse charlatanismo, esses milagres falsos que pode até acontecer, mas por trás desses falsos mestres vão consultar demônios em países de bruxos com falsa unção. E muitos que dizem que pegam a doutrina, mas estão cheios de soberba. O Espírito Santo só habita onde há humildade. Se o próprio Deus fala que ele é contra o soberbo, como que Deus vai habitar no coração de um homem soberbo? Não é Deus que está habitando. Então provai os espíritos na Bíblia. Você vê que a pessoa é exaltada, não tem humildade, não é Deus que está usando, sim o espírito do anticristo. Pessoa que vive no mau testemunho, no pecado, não é Deus que está usando. Por quê? Atos 5,32. O Espírito Santo só habita em quem obedece. Salmo 93, verso 5. Ele só habita quem tem santidade na sua casa, hoje e sempre. Que obedece. Então aí você prova. Os milagres de sal grosso, de rosa, de lâmpada, de vassoura. Tanta coisa por aí. É Deus que está usando, não é? Compare. O que Jesus falou? Em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Então não é de Deus. Cuidado. Então parece ser de luz. Parece ser verdade. Não, mas ele prega a doutrina. Vai para o espírito da revelação dele. Da profecia dele. Dos arrebatamentos deles. Tem respaldo com a palavra. Não tem. Cuidado. Muito cuidado. Muitos estão sendo enganados. Só que o Espírito Santo de Deus está falando. Mas muitos não querem dar ouvido. Estão rejeitando. E deliram acerca de questões. De contendas de palavras. Cheio de inveja. Porfia, que é teimosia. Blasfêmias. Ruins e suspeitas. Cuidado, meus irmãos. Então, parece ser de luz. Então, meu irmão, então nós não devemos crer em visões. Cremos sim. Vamos na Bíblia. Número 12:6. Se houver profetas na congregação, está falando profetas de Deus. Em visão e profecia, Deus falará com ele. Amós 3:7. Deus não faria nada sem antes revelar aos teus servos e profetas.
Está falando servos e profetas de Deus. Por que que Deus está usando esses profetas? Porque naquela época, o mesmo engano já vinha daquela época, como diz Paulo. Todavia o mistério da iniquidade, do espírito do anticristo já opera. Todavia sempre o diabo operou na terra, enganando. A serpente não enganou Eva, Adão e Eva, não foi na terra, foi no paraíso. Então cuidado. Então já opera o mistério, é um enigma, algo muito oculto, muito bem camuflado. O anticristo ele não encarnou em pessoa na terra, mas o seu espírito atua nessas heresias, nesses falsos profetas, e nessas políticas, e nesse comunismo, e no ecumenismo. Cuidado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas então, como que eu vou saber se o profeta é de Deus ou não é? Provando. Como que você vai provar? Vamos no contexto aqui em Deuteronômio 14. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 14. Glória a Deus. Deuteronômio 14. Quem já achou, grite amém. Não, Deuteronômio 13. Que diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, e servi-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Tá vendo? O Deuteronômio é o Pentateuco que Deus usou para Moisés já alertar o povo de Deus, através das nações pagãs, dos adivinhos, os adivinhos, o guru que já ameaçava o povo de Deus naquela época. E o mesmo Deus é de ontem, hoje, eternamente, está falando para nós. Tá vendo? Ele não está falando para você não crer, mas se o profeta ou sonhador dizer iniquidade aqui, ó, e após outros deuses, não vá. E como que está acontecendo no nosso meio hoje? Deus fala em profecia, em revelação, porque nos últimos tempos, diz o Senhor, que derramaria o seu espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, e os anciões terão visões e sonhos. Ah, então é sobre toda a carne? Vamos no contexto, não é sobre toda a carne. Salmo 93, 5, o Senhor habita só onde há santidade. Convém a tua casa na santidade hoje e sempre. Atos 5, 32, que o Espírito Santo só é derramado em quem obedece, quem está na doutrina. Então como você vai saber se uma profecia, se uma revelação é de Deus daquela pessoa? Se ele está enquadrado com a Bíblia, se ele anda na doutrina. Mas mesmo se está na doutrina, se após outros deuses, fala, não, irmão, mas eu não estou vendo esse irmão chamar nós para ir para o ocultismo. É o que diz Paulo. Falsos apóstolos que se transfiguram em anjo de luz, ou seja, ele vai falar um sonho, um suposto arrebatamento para você, usando o nome de Jesus. O diabo não é bobo, ele não vai vir de chifre e rabo e dizer assim, ó, eu sou o diabo, dou uma visão, você não. Ele vai vir disfarçado. E como ir após outros deuses? Com as mesmas práticas do kardecismo, do espiritismo, que são práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então está dizendo, provai os espíritos, prove-os. E como você vai provar? Se você medita na palavra. Tem que ler. Mas não ler como um jornal. Oração, jejum, obediência para que o Espírito Santo esteja em você.
Então, se você está vendo essas práticas de necromancia, de pessoas dizendo que o diabo veio falar com ele porque Deus mandou. Deus não precisa do diabo para falar recado a ninguém. Quem nos dá visão, recado é o Espírito Santo. Vou repetir mais uma vez: o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fala lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. É ele, não é diabo, não é demônio. Quem foi e falou com Saul foi Satanás, a figura de Samuel. Quem enganou o profeta novo foi o profeta velho com o espírito do engano, da mentira. Ah, mas irmão, mas Jesus também não falou com o diabo no deserto, mas você tem que prestar atenção ali. Ali, o diabo não estava querendo trazer nenhuma experiência ali para Jesus. O diabo estava tentando Jesus. Mas Jesus com a própria palavra venceu. Então isso que está acontecendo com muitos pastores que não estão vigiando, o mesmo demônio que foi tentar o próprio Jesus está tentando vocês, para trazer contenda, divisão e torturas psicológicas, e muitos caem em depressão por causa disso, e vão pagar caro por isso. Julgando os homens de Deus, porque o irmão Emerson, irmãos que pregam, não está julgando, não é nós que julga, sim o próprio Deus. Julgar em reta justiça. Porque Deus julga os que estão fora e tira do nosso meio o iníquo, diz Paulo. Então cuidado, irmãos. Peça o discernimento de Deus, para que vocês não sejam enganados por falsos profetas. Deus pode usar anjos, que são diáconos espirituais para a igreja, mas não para ser adorado. Quantos estão adorando o anjo? Está errado isso aí. Quando João foi dobrar o joelho perante o anjo repreendeu ele. Só vocês lerem a Bíblia. Então, irmãos, o Espírito Santo está nos ensinando a ter discernimento. Essa carta de João, você pode combater os falsos profetas de todo jeito. É uma carta especial para combater heresias dos falsos profetas. E olha o juiz de Deus, que fala ainda mais sobre os falsos sonhadores, os falsos profetas. Porque por causa deles, o caminho da verdade tem sido blasfemado. Porque por causa desses falsos profetas, quando Deus usa os verdadeiros profetas, na verdadeira revelação, na visão, ou até mesmo um arrebatamento em espírito para mostrar as maravilhas de Deus, usa o falso profeta para exatamente, quando aparecer os verdadeiros, as pessoas não crêem. Glória a Jesus, aleluia. Então vamos lá aqui em Deuteronômio, capítulo 18. Louvado seja Deus. Deus está falando aqui, ó, verso 9, ó. Quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás em fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro. O que é prognosticador, nem agoeiro? Esses homens que eles revelavam aqui o futuro. Mas, irmão Emerson, Deus não pode usar o homem de Deus para revelar? Sim, mas aqui Moisés, usado por Deus, está ensinando para vocês não dar ouvido aos falsos profetas. É o que diz João. Provai. Espera aí, é de Deus? Se a profecia cumprir lá na frente. Mas muitos profetizam até mesmo morte, destruição por alguma coisa, mas muitas vezes não é Deus. É o próprio diabo falando na boca dele, depois aquele mesmo diabo enganador que falou na boca dele, vai lá, ceifa a vida da pessoa, ele acha que foi Deus. E o que está acontecendo no nosso meio também, Deus tem usado homens de Deus pequeninos aqui, muitas vezes no YouTube, canais pequenininhos, como meu e mais irmãos aqui, que usam a simplicidade para trazer uma relação, uma visão de Deus, na simplicidade, e tem se cumprido. O que acontece? Vem os oportunistas, os falsistas, os que pegam carona, falso profeta, só porque tem canais grandes e começa a profetizar aquilo que Deus já mostrou para nós, e ele está tudo fora da doutrina lá, está com as monetizações nos seus canais para ganhar visualizações, enganando o povo, sendo que Deus já falou com o profeta verdadeiro. Então ele está
falando o que o profeta já falou, mas para ganhar aplauso dos homens. Mas Deus vai pegar cada um desses homens. Sabe por quê? Olha o que está escrito aqui que Deus vai pegar. Glória a Jesus. No verso 21. Porém, o profeta que tiver a presunção em falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Tá vendo? Pode até mesmo morrer. Aí muitos vão dizer, mas irmão Emerson, eu não estou vendo nenhum desses homens morrer literalmente. Está morto espiritualmente, porque uma pessoa que brinca com profecia, com revelação, falando que Deus não falou, ele não tem o Espírito de Deus. Ele não tem o Espírito Santo de Deus, já está morto espiritualmente. Está com as suas mentes cauterizadas. É o espírito do anticristo que está sobre os tais. Então cuidado, irmãos. Muito cuidado com eles. Glória a Jesus, aleluia. Então está falando sobre também o que pôs seu filho a Moloque. Moloque era uma estátua pagã que exigia sacrifício de bebês, de crianças. Eram queimadas ali. Aquele deus pagão. Hoje esse Moloque está através da internet, da televisão, matando as crianças e os jovens espiritualmente, com a influência do mundo do pecado, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, com o pecado das heresias, de falsos profetas. Está aí, ó, a imagem da besta. Então vocês tomam cuidado, irmão. Peça o discernimento de Deus. Então prove os espíritos. Agora vamos lá em Ezequiel. Vamos primeiro em Jeremias. Jeremias, capítulo 23. Glória a Jesus. Que diz no verso 13, ó. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal, e fazem errar o meu povo em Israel. Só até aqui. Jeremias foi um jovem levantado por Deus no reino do sul, das tribos, que duas tribos, Benjamim e Judá, ali, onde estavam os templos, era o povo da adoração, que teve reis altos e baixos, mas também estava entrando a apostasia. A corrupção, o pecado entrou ali, a imoralidade, os deuses pagãos. Os profetas que eram de Deus se apostataram, tanto o profeta como o sacerdote anunciando o santo do profano. Deus levanta Jeremias aqui para exortar o povo que o juízo vai vir. E o povo não estava dando crédito à voz do profeta Jeremias, usado por Deus. Aí Jeremias agora começa a profetizar que os profetas de Samaria eram loucos, que profetizavam da parte de Baal, porque Samaria, reino do norte, das tribos de Efraim, das 10 tribos de lá, que os reinos estavam divididos, já estavam na apostasia, porque não deram ouvido à voz dos profetas de Deus lá. Pelo contrário, mataram os profetas de Deus. Agora, eles começam a profetizar para o povo de Judá. Bênção, paz, sendo que o povo está tudo no pecado e eles lá não tem mais Deus, porque eles estavam cativos pelos assírios e lá eles estavam seguindo os ritmos pagãos dos pecados de Jeroboão, de Acabe e Jezabel, que já corromperam. Então eles estavam profetizando paz, Jeremias profetizando juízo, arrependimento, e eles distorcendo a palavra de Jeremias com profecias falsas, sonhos falsos, revelações falsas. E Jeremias, não é paz. Deus vai mandar vocês para cativeiro. Vocês vão perecer se vocês não se arrepender. É o que está acontecendo hoje. Deus está levantando os profetas pregando a volta de Jesus, pregando arrependimento, para o povo se humilhar diante de Deus, abandonar o adultério, o pecado, tanto o adultério sexual, como também esse adultério espiritual dentro da igreja. Essas manifestações herégicas fora do respaldo bíblico. Mas não,
estão dando ouvido à voz dos falsos profetas, dos falsos sonhos, dos falsos arrebatamentos, as profetisas de Jezabel, das vaidades, das pinturas, da sensualidade. Como diz Judas, vós são divisores sensuais. Tenho contra ti que tolera Jezabel. É o espírito do diabo que fala na boca deles, como diz Jeremias. Eles profetizam por parte de Baal. Baal aqui é demônio. Eles estão profetizando por parte de Satanás, do diabo. Deus está falando que quer arrependimento para o povo, senão as pestilências não vai cessar. Deus também nos dias de hoje está tratando com a humanidade devido ao pecado. Porque dos céus é manifesto a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Diz em Romanos. O amor se esfriou e a iniquidade aumentou. Corrupção política, corrupção nas igrejas, corrupção nas famílias, incestos. Não tem consideração. Primo com prima, pai com filho, filho com mãe, uma bagunça. Sensualidade. E esses pecados já chegou às narinas de Deus. Deus já não suporta mais. Então Deus tem que dar uma chacoalhada na terra. Tem que dar uma chacoalhada nas igrejas, permitindo até fechar, para que o povo se arrependa. Mas mesmo assim continua o coração duro, dando ouvido a falsos profetas. Ouve a verdade da palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Então estão profetizando por parte de Baal. Estão envolvidos com política, com televisão, com profanação, com adultérios. E dizendo que Deus está falando, Deus não está. Olha que Ezequiel capítulo 13 fala desses falsos profetas, desses enganadores. Ezequiel capítulo 13. Glória a Jesus. Que diz assim, glória a Jesus, verso 18, assim diz o Senhor Jeová, ai daquele que costura pulseiras mágicas para as mãos, fazer véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas, a fim de enganá-las, porventura enganareis o meu povo para manter a vossa própria vida, e vós profanasse entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaço de pão, para matar as pessoas, e não deve morrer para que ganhar, diz a vida das pessoas, que não deviam viver, mentindo assim o meu povo, que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis aí que vou a contra vossas pulseiras, que vós ali caçais as almas, como se fosse pássaro, arrancarei dos vossos braços, soltarei as almas, assim as almas que vós caçais como pássaro, e rasgarei os vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos. Deus está prometendo livramento para os fiéis, porque no meio do cativeiro babilônico tinha pessoas fiéis a Deus que estavam sofrendo na mão dos apóstolos, porque estavam com medo do homem. Quantos estão assim em nosso meio? Porque Deus levantou Ezequiel aqui, no cativeiro babilônico, para profetizar o juízo de Deus e arrependimento para o povo. Mas assim o povo não estava dando ouvido. É o que acontece hoje. Aí em Isaías, capítulo 8, verso 20, fala assim, verso 19. Quando pois vós disserem, consultai o que tem espíritos familiares e adivinhos, que chiureiam, que cochicham, e murmuram, porventura não consultará o povo o seu Deus, a favor dos vivos, consultará-se os mortos? Não, o que Deus está falando assim? Não é isso. O povo estava consultando os mortos ali, já a profanação estava entrando em Jerusalém, os costumes, os hábitos pagãos. Deus está falando assim, Deus faz uma pergunta. Quando o povo disser, consultai o que tem espíritos familiares, eu os adivinho, que chiureiam, e que murmuram, porventura não consultará o povo seu Deus? E Deus falou assim, é a favor dos vivos consultar os mortos? Deus falou assim, não, é a lei e o testemunho.
Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão porque não há luz neles, tá vendo? Deus está falando assim, é com a lei da doutrina e com o testemunho. Testemunho compreende mártiro. O que Deus está falando? Para que você chegue ao alvo, chegue à luz, é com a doutrina de Jesus e você morrer para o mundo. Porque vós estão mundano, estão dentro da igreja de aparência, são igual à igreja de Sardes, tem nome que vive, mas está morto. Glória a Deus, glória a Jesus. Tem só aparência. Então não, meu irmão, é com a lei. Não é com esses misticismo, com esse sincretismo, com essas necromancia, com essas barganhas que vocês vão chegar à luz, não. Com essas torturas psicológicas, não. É com revelações, visões, com base bíblica, interpretação correta. É com a lei, o que é a lei da palavra, a pregação do evangelho. E com o testemunho que combate, morrendo para o mundo. Morrendo para o mundo. Mas por que muitos não estão morrendo para o mundo? Porque não dão ouvido ao Espírito Santo. Diz em São João 14, se eu não me engano, verso 7, que o Espírito Santo, o mundo não conhece e não pode receber. Portanto, além do mundo da vaidade, das pinturas, da televisão, das coisas mundanas, muitos estão no mundo da arrogância, no mundo da inveja, no mundo da contenda. Então ele não consegue enxergar o alvo. Então para isso, para que ele enxergue o alvo, tem que ser um mártir, ele tem que morrer para isso. Tem que morrer para esse mundo e viver para Cristo. Tem que nascer de novo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então voltando para João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, para nós encerrar a mensagem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, amados, irmãos, Jesus está falando, não creais em qualquer profecia. Você, meu irmão, que é um homem de doutrina, que tem revelação de Deus, cuidado, porque o espírito da falsa revelação, provai os espíritos, provai esse anjo que está aparecendo para você aí, provai essa visão de Deus, vai para o joelho, vai por oração e vai para a Bíblia. Compare essa visão que você teve com a Bíblia antes de você falar, porque o diabo já faz isso para depois fazer você entrar em contradição e você se passar por um falso profeta, você ser levado o nome de falso profeta e chacota na boca dos ímpios, dos crentes rebeldes e mundanos. Vigia. A Bíblia diz, orai e vigiai para que não caia em tentação. Cuidado. Busca o discernimento de Deus, do Espírito Santo, para que você não seja enganado. Quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Então, meu irmão, o que Deus está dizendo? E todo espírito que não confessa Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e esse que já está no mundo. João está combatendo aqui a seita do autoconhecimento, do conhecimento sem Deus, que negava a divindade de Cristo e o sacrifício de Jesus na cruz, dizendo que Jesus só tinha vida em espírito e não em carne. Glória a Jesus, aleluia. Era uma heresia que estava pregando, porque se Jesus não tivesse vida em carne, não tinha expiação. Então o diabo estava sutilmente ali atacando com o espírito do engano, eles pregando até mesmo de Jesus, pregando até algumas palavras parecidas aos apóstolos, mas negando o sacrifício de Jesus. E muitos estavam sendo enganados. Mas isso foi desmascarado através de homens de Deus em séculos à frente de tantas pregações. Mas hoje, você me diz, então, meu irmão, eu estou tranquilo, porque na minha igreja todos creem que Jesus vem em carne. Sim, mas quantos estão negando Jesus hoje, pregando um falso evangelho? Não concordando com essa palavra que foi pregada, aceitando os espíritos enganadores na sua igreja e amontoando para si esses falsos mestres. Estão negando Jesus. É o que diz Paulo lá. Se pregar um outro Jesus, sair um outro Jesus, vós sofrereis. É o que diz Paulo também aos Gálatas. Eu maravilho de vocês que estão ouvindo outro evangelho.
o qual não é outro, mas algum de vós inquieto, que perturbe, quer transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que o anjo do céu vier pregar um outro evangelho, seja maldito esse evangelho. É maldito. É falso. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Peça o discernimento do Espírito Santo para vocês não serem enganados. Porque, se capazes, enganaria até os escolhidos de Deus. Que nem Deus já me deu uma visão sobre isso. Eu creio que foi até Deus que mostrou para esses irmãos. Não estou aqui criticando. Mas, irmãos, tem revelação sobrenatural que Deus mostra para você que não convém você falar aqui. É um particular entre seu e Deus. Se você for falar, vai causar escândalo, porque o homem natural não vai compreender as coisas espirituais. E as pessoas vão murmurar, em vez de você trazer edificação, você está vendo muitos descer ao inferno porque estão blasfemando contra o Espírito Santo. Muitos irmãos também não sabem interpretar as visões de Deus. Ah, eu vi estojo no inferno, eu vi galeria no inferno, com a mulher de calça, a mulher pintada. É uma verdade da Bíblia, que Deus não concorda com isso. Mas você está pregando isso aí e não está sabendo interpretar. Muitas vezes Deus está falando em parábola com você. Não é que tem isso literalmente lá no inferno. Você sabe o que Deus está mostrando para você? A mente suja do diabo. A mente de Satanás que produz essas coisas na terra. Então Deus mostrou em visão para você que não é que está literal lá. Deus está mostrando para você a mente maligna, a mente suja do diabo, que implanta essas coisas na mente dos homens ímpios para levar as mulheres ao pecado, ao adultério, a destruir lares e depois levar ao inferno. Então Deus mostrou para vocês têm que orar e pedir o discernimento de Deus. Deus está falando por parábola, usa coisas materiais para comparar com as espirituais. E vocês não estão sabendo trazer a interpretação dessas visões e estão causando escândalos. Cuidado. Eu creio que Deus mostrou sim para vocês. Creio. Mas vocês não estão sabendo entregar as visões de Deus. E tem causado grandes escândalos. Então cuidado. Vigia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peço o discernimento de Deus. Agora no verso 4 ele diz: filhinhos, sois de Deus. Agora está falando para o povo de Deus que não são enganados por essas heresias. Diz assim: filhinhos, sois de Deus e já tem vencidos, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. O que João está dizendo aqui, usado por Deus e o Espírito Santo está falando para nós? Quem tem o Espírito Santo de Deus, é impossível ele ser enganado por um falso profeta, por uma falsa visão. Porque o Espírito Santo que está nele é maior do que o que está no mundo, do que o que está nos falsos profetas. Porque você tem discernimento. Mesmo que você nunca viu aquele homem, mas só você ver a pregação dele, olhar para ele, você já discerne se é de Deus ou não. E ele se começa a enganar, não consegue enganar por muito tempo, uma hora a máscara dele cai, porque a Bíblia diz, Salmo 101, verso 7, aquele que usa de engano na minha casa, ele não permanece. Diz a palavra de Deus. E diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Então aí está. Quem é de Deus, ouve essa mensagem da palavra. Quem não é de Deus, não nos ouve, vai murmurar, vai criticar. Mas eu estou livre do sangue de vocês. A palavra foi pregada. O evangelho foi pregado. Dentro das escrituras. Eu não sou nenhum cessacionista. Eu creio em milagres. Creio em curas. Creio em visões, creio em revelações, creio em profecias, mas com respaldo bíblico. E o cessacionista está usando um oportunismo para falar dos falsos profetas e generalizar todos, e não para que vocês não creiam nas visões. Cuidado, é uma estratégia do diabo. Ah, os profetas chegou até João,
Hoje a profecia é a pregação. Não, não é só pregação, não. Tem a revelação de Deus. João teve visão. Filipe foi arrebatado em espírito. Ezequiel foi arrebatado em espírito. Paulo diz, 1 Coríntios 14, 26, ordem no culto, tem salmo. Salmo é adoração, louvor. Tem doutrina, que é pregação da palavra. E tem revelação. Está na palavra. Mas tem que ter o que, irmãos? Respaldo com a palavra. Prove. Não creiais em qualquer pastor, em qualquer conferência, em qualquer louvor, em qualquer pregação, em qualquer revelação, em qualquer visão. Prove. Olha que foi falado aqui na Bíblia. Tem as visões de Deus e tem as falsas do diabo para enganar. Então peça o discernimento. Faça como João fez aqui ensinando. Porque a mesma perseguição que aquela igreja passou, nós estamos passando hoje. Porque a apostasia não começa de hoje não, já de tempos antigos. Então vamos permanecer firmes, meus irmãos, na doutrina do Senhor Jesus. Hoje foi pregado mais aqui sobre o discernimento dos dons de Deus. Peço o discernimento do Espírito Santo. Leiam mais a Bíblia, estude a Bíblia, ore, jejue. Igual eu falei para vocês, eu não estou muito aqui no YouTube, porque eu estou ficando reservado mais em oração e jejum todos esses dias. Em breve vou entregar uma revelação de Deus, que Deus passou para mim, com respaldo bíblico, para alertar vocês acerca desses falsos profetas. A visão que Deus me deu, a revelação que Deus me deu sobre muitos profetas que diz que prega a doutrina, mas é doutrina nada. Eu vou entregar essa visão depois que terminar a campanha do jejum mundial da última hora das segundas-feiras. No último dia eu vou passar essa visão para os irmãos, para alertar meus irmãos que o Senhor me revelou. Então tome cuidado, irmãos. Vocês vigiam bastante com isso. Quem nos usa é o Espírito Santo. Quem nos manda recado, Deus pode enviar sim um anjo de Deus. Deus não precisa que o diabo entregue recado para ninguém, não. Isso é antibíblico. Isso é emoção. Isso é falso. Isso é para causar contenda e tristeza no coração de vocês. E gerar contenda entre os irmãos. Porque é outro sinal da vinda de Jesus. Irmãos contra irmãos. Essa guerra também não é só militar, mas guerra dentro das igrejas, por causa de cargo. Pastor brigando por causa de ovelha, por ganância. Cuidado, muito cuidado. Glória a Jesus. Irmãos, então aí está a palavra de Deus. Prove os espíritos, irmãos. Estamos nos tempos do fim, isso é o maior sinal da vinda de Jesus. É a apostasia, é o engano de Satanás. Tem muitos aí que dizem que prega contra falsos profetas, mas ele mesmo é um. Pregam meias verdades para enganar, mas apoia as vaidades mundanas. Cuidado com eles. E aí, lá em Deuteronômio, fala assim, como eu vou saber se tal profeta é de Deus ou não? Se a tal profecia cumprir, foi Deus que falou na boca daquele profeta. Se não cumprir, não foi Deus que falou. Com soberba falou tal profeta. Então cuidado. Muito cuidado, irmãos. Peça a direção de Deus. Peça a direção do Espírito Santo da verdade. Para que vocês não sejam enganados. Para que nenhum de nós venha a ser enganado. Vão continuar orando, jejuando, buscando a Deus, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa fonte, é o nosso guia. É a arca de Deus, irmãos, que nos guia. E eu quero falar para os irmãos que a sequência do Apocalipse vai continuar. Como eu terminei no capítulo 6, a próxima é o capítulo 7. O estudo do Apocalipse nós vamos fazer até o 22, inspirado pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Breve estarei com a sequência do capítulo 7. Amém, meus irmãos? Para Deus também vai esclarecer a mente dos fiéis, porque há muita confusão doutrinária, até mesmo entre os crentes de doutrina, que estão sendo enganados por falta de conhecimento da palavra. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz de Jesus. Ore pelo irmão Emerson Nunes, para que Deus continue me dando saúde, livramento.
As perseguições estão vindo, muito grande, em tudo, perseguição na família, perseguição de ameaças e tudo. Mas eu creio que Deus é comigo. Amém? Ore bastante pelo irmão Emerson Nunes, que eu estou orando por todos vocês. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E vigiai e orai. Porque é um desses maiores sinais, é esse que foi pregado. Mas não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça. Mas quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, que a vossa redenção está próxima. Apostasia é um cumprimento profético. Isso tem que acontecer para Jesus vir nos arrebatar. Olhemos só para Jesus. Glória a Deus. Cuidado, irmãos, com oportunistas, fascistas e cativadores, que pregam apenas para cativar. Cuidado com os pescadores de aquário, que não têm a graça do Espírito Santo para ganhar almas e vêm atrás dos crentes, porque não tem a graça de Deus. Se Deus deu um ministério para você, amém, Deus abençoe. Se o ministério é de Deus, você vai orar, que Deus vai enviar as almas para você até lá. Vai atrás de almas. Faça o seu rebanho de Deus lá. E se Deus permitir que tal irmão saia da igreja, Deus vai falar. Se Deus não permitir, não vá. Porque seja como Micaías e Elias, lutaram até o fim. Para cada um, Deus deu um ministério. Aleluia. Então nós temos que cumprir. Amém? Então fica na paz de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz de Jesus. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito, muito breve, ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar. Eu quero
longamente, meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.